Tech Entrevista no ar, a gente recebe o Dr. Rodrigo Alano para falar sobre lipoaspiração associada a tecnologias. Doutor, muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Doutor, quero começar te perguntando, então, quais são as tecnologias mais utilizadas pelo doutor, né, e quando é indicado cada uma? Perfeito. Então, hoje a lipoaspiração ela evoluiu bastante nos últimos anos com o advento de tecnologias. Hoje a gente tem no mercado algumas tecnologias disponíveis. Eu acabo que opto por usar o Renuvium, que é o plasma de gás hélio. Existem outras opções, existe Bodytight, existe Argoplasma. Alguns médicos se adaptaram melhor a uma, melhor a outra, cada uma delas tem as suas vantagens. Eu acabei que me adaptei bem ao Renuvium e acredito que dá um bom resultado. Então, assim, até algum tempo atrás, quando a gente fazia lipoaspiração, a preocupação maior das pacientes e de nós médicos era a flacidez de pele. No momento que a gente faz a lipo, a gente acaba esvaziando o conteúdo gorduroso, algumas pacientes não têm uma boa retração e acabava que sobrava muita pele, ficava com flacidez. Então, com o advento da tecnologia, hoje a gente consegue tratar isso. Então, a indicação da tecnologia hoje é fazer a pele de forma leiga, assim, encolher. Como se a gente aquecesse ela para ela encolher e colar melhor no músculo. Então, a gente faz a lipoaspiração, vai esvaziar, vai definir o paciente. Então, a gente tem optado muito por associar o Renuvium em grande parte das lipoaspirações, principalmente quando a gente tenta alcançar um pouco mais de definição, para conseguir expor melhor a parte de musculatura dos pacientes, né? A gente consegue resultados muito bons quando a gente associa o Renuvium, principalmente em braços e pernas, que são regiões que a opção anterior era fazer uma incisão, né? Uma braquioplastia, que seria o corte no braço, ou a cruroplastia, que seria aquela incisão na perna. A gente consegue ter bons resultados, melhorar o contorno, sem acrescentar grandes incisões. Certo, doutor. E além do Renuvium, tem também o Vibrolipo. Sim, o Vibrolipo, na verdade, ele nos auxilia a fazer uma lipo um pouco mais precisa, porque o movimento que a gente faz com o braço acaba sendo feito por um equipamento, né? O Vibrolipo é um deles, e o Vibrofit, Microair, todos eles com a intenção de melhorar e dar mais precisão e uma retirada de gordura um pouco menos traumática. Também era uma preocupação nas lipos mais antigas, que é aquela função do paciente perder muito sangue. Então hoje com o Vibrolipo, o Vibrofit, enfim, a gente consegue extrair mais gordura com menos trauma e menos sangramento. A gente consegue fazer uma lipo, vamos dizer assim, mais extensa, tirar mais gordura, sem que o paciente sofra tanto depois. Perfeito. Doutor, e para o Renuvium tem alguma contraindicação? Tem alguma idade limite ou uma idade inicial onde se possa realizar? Então logo no início, né, quando a gente começou a usar, alguns anos atrás, a gente acaba ficando mais receoso de utilizar em pacientes um pouco mais velhas. Hoje, cada vez mais a gente tem avançado a idade, né? É muito difícil tu criar um limite de idade de 60, 70, 50 anos, porque existem pacientes que se cuidam mais, existem pacientes que se cuidam menos. O que a gente acaba vendo mais é o tipo de cuidado da paciente e o grau de flacidez. Via de regra, mulheres mais velhas, obviamente, acabam tendo mais flacidez, então a gente sabe que o resultado nelas vai ser inferior a pacientes mais jovens. Eu, via de regra, opto por tentar evitar cirurgias em pacientes muito jovens, né? Então, assim, paciente menor de 18 anos, a gente acaba restringindo um pouco a indicação cirúrgica, não só de lipo, mas da grande maioria das cirurgias, quando a gente pensa em cirurgia estética, obviamente. Com certeza. Doutor, em relação à recuperação, né, pós-cirurgia, o Renuvium, ele modifica alguma coisa nesse processo pós? Na minha experiência, eu tenho visto que os pacientes que fazem Renuvium, apesar de ser uma cirurgia mais longa, e teoricamente era um pouco mais de trauma, porque querendo ou não, o Renuvium, por ser um plasma, ele acaba gerando como se fosse uma queimadura, como se fosse cauterizar a pele por dentro. Eu tenho visto os pacientes com recuperações mais rápidas até do que na lipo tradicional. Pacientes com 5, 7 dias voltando às suas atividades normais, com 10 dias voltando para a academia, por exemplo. Doutor, e tem um número limite de regiões no corpo que se possa fazer no mesmo procedimento? Na verdade, o que limita sempre uma cirurgia combinada, mesmo uma cirurgia mais extensa, é o tempo de cirurgia, né? A gente sabe que quanto mais longa é uma cirurgia, maior o índice de complicações e maior o risco para o paciente. Então, via de regra, o que me limita as regiões do Renuvium, na verdade, não seria o próprio Renuvium, seria muito mais a extensão da lipo. A gente sabe que, teoricamente, em torno de 7% do peso da paciente a gente pode retirar em volume numa lipoaspiração com segurança. Esse valor, obviamente, pode ser maior ou menor, dependendo da paciente, dependendo de como é que foi feita a infiltração. Então, se a gente pegar uma paciente um pouquinho mais cheinha, que a gente sabe que vai ter que lipar um pouco mais, por exemplo, no abdômen ou nas costas, a gente acaba restringindo, de repente, um braço, uma perna de fazer. Mas, via de regra, não existe um número limite, 2, 3, 5 regiões. Depende muito da paciente. Tem pacientes que a gente consegue, pacientes mais magras, fazer praticamente no corpo todo. Hoje até na mama, no glúteo, a gente consegue ter resultados bons
associando o Renuvium na cirurgia. Doutor, e qual é a região do corpo onde as pessoas mais procuram para passar o Renuvium? Na verdade, a região do corpo que mais procuram é o abdômen. Como na lipoaspiração, normalmente a paciente se queixa muito do abdômen, mas na consulta eu tento entender a paciente e mostrar para ela que às vezes fazer um procedimento somente numa área pode deixar o resto do corpo um pouco desproporcional. Tu lipa muito o abdômen, fica com o abdômen chapado, bonito, aí a lateralzinha, o flanco acaba ficando cheinho. Aí tu faz o abdômen e o flanco, as costas se tornam desproporcionais. Aí tu pega a paciente de costas, tá com as costas bonitas, o bumbum bem definido, mas daí o braço fica gordinho. Então a gente acaba que quando vai fazer uma lipoaspiração, a gente tenta entender o que o paciente procura, mas acaba que indica tratar todas as áreas que tem alguma gordura localizada. A gente sabe que a lipoaspiração, o objetivo não é emagrecer, que é um ponto que eu sempre bato nas consultas. A ideia da lipoaspiração não é emagrecer, é modelar o corpo. A gente quer deixar o paciente um formato de corpo mais adequado. Então assim, as pacientes às vezes, doutor, eu tô gordinha, tô acima do peso. Então, assim, a lipoaspiração não tem como objetivo tratar obesidade. A gente pode sim fazer uma lipoaspiração em uma paciente que esteja acima do peso, desde que ela entenda e consiga adequar as expectativas dela ao que a gente vai chegar. Mas o objetivo da lipoaspiração, principalmente quando a gente pensa em agregar tecnologia, pensa em fazer uma lipoaspiração de maior definição, é pacientes que já estão dentro de um peso adequado e que estão incomodadas com detalhes, a gordurinha no flanco, um pouquinho de gordurinha no abdômen, ou a paciente já perdeu peso, está com um pouco de flacidez. Bastante pacientes que já tiveram filhos, então o abdômen estende um pouco, acabam ganhando um pouco de flacidez. A gente consegue recuperar essa flacidez usando Renuvium. Fugindo um pouco do assunto que eu acho que é interessante, muitas pacientes que têm filho acabam ficando com o abdômen um pouco projetado para frente, né? Que acabam recorrendo à abdominoplastia, não só pelo excesso de pele, mas pela diástase, né? Que é o afastamento dos músculos que acontece na gestação. Hoje a gente já consegue, com tecnologia, utilizando o vídeo, a videocirurgia, que é uma cirurgia não tão nova, mas que agora que a gente está conseguindo entrar na parte de cirurgia abdominal em função do Renuvium, corrigir a diástase por vídeo. Então, em vez de fazer aquela incisão grande, ou mesmo um mini abdômen, que seria aquela incisão um pouco maior que a da cesárea, a gente consegue, por incisões de videolaparoscopia, normalmente 2 incisões de 0,5 centímetro e uma de 2 a 3 centímetros, corrigir essa diástase. A gente consegue botar o corpo da paciente no formato que ela tinha antes da gestação, faz uma lipoaspiração para melhorar essa gordurinha localizada e acaba aplicando Renuvium para retrair a pele, para não precisar ressecar a pele, né? Retirar o excesso de pele que às vezes fica numa gestação. Perfeito, doutor. E o resultado final do Renuvium vem depois de quanto tempo? Então a gente sempre fala, não só no Renuvium, mas em qualquer cirurgia plástica, 6 meses a 1 ano, que é o tempo que o corpo demora no processo de cicatrização. O que a gente tem visto é que o Renuvium tem um resultado imediato excelente. Então muitas pacientes saem impressionadas que a primeira semana, os primeiros 15 dias, a pele está maravilhosa. A gente vê que tem um decréscimo nesse resultado nos próximos 30, 60 dias. E a partir de 90 dias que a gente realmente começa a ver essa produção de colágeno, que é o objetivo principal do Renuvium, aparecer com mais vantagens, né? Então a gente vê com 90, 120 dias a paciente começa um resultado melhor ainda. Então a gente tem uma melhora inicial, uma leve piora do processo e depois uma nova melhora. Então a gente vê com 6 meses a 9 o resultado, um pico de resultado assim. Uma coisa que bastante pacientes perguntam em relação ao Renuvium é se ele tem validade, né? Os pacientes estão acostumados a fazer botox, estão acostumados a fazer preenchimento com ácido hialurônico e imaginam o Renuvium como se fosse alguma coisa nesse sentido. E o Renuvium é completamente diferente, ele é mais ou menos igual a lipoaspiração. É um procedimento que tu faz, tu vai ter o resultado e ele vai se manter enquanto o teu corpo permitir. Uma paciente de 40 anos que tem flacidez, vai fazer o Renuvium, ela vai ter um resultado excelente, mas ela vai continuar envelhecendo. O tempo que vai demorar para essa flacidez voltar vai depender muito dos cuidados dela. Se ela começa a oscilar de peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso, vai começar a perder o resultado mais rápido. Se é uma paciente que faz a cirurgia, volta para academia, uma alimentação bem regrada, se cuida, cuidados com sol e tudo mais, ela tende a ter um resultado muito mais duradouro que uma paciente que não se cuida. Era isso que eu ia comentar contigo, né, doutor? O processo pós-operatório também depende muito do paciente, né, e dos cuidados. Exatamente. Essa semana ainda operei um paciente de 62 anos, fui vê-la na quarta-feira, queria voltar a trabalhar. A marido dela tava louca, como assim com 60 anos quer voltar? Ela fez lipo, fez com Renuvium, ela não tinha nada de diástase, tinha muito pouca flacidez, apesar de ter 2 filhos, sempre foi magra, sempre se cuidou. E o que incomodava ela realmente era a flacidez de pele, principalmente na região dos braços e das pernas. Então a gente fez Renuvium nos braços, nas pernas,
Como ela ia fazer lipo, ela já aproveitou e fez abdômen, flancos e costas. Tá com 1 semana de resultado, é pouco pra gente ver como é que vai ficar, mas já dá pra ver uma melhora significativa na qualidade da pele dela. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. E se você gostou, deixa aí o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!